Vou fazer uma perguntinha rapidinho, Caião, vamos lá? Vamos. Caião, eu tenho 16 anos e venho ouvindo o Evangelho nesses últimos meses pelo YouTube seu. Eu estou aprendendo demais. Eu estou sofrendo com o problema da pornografia e da masturbação. Caio, como que eu faço para me libertar dessa compulsão sem neurose religiosa? Me ajuda, Ela falou Caio. idade? Ele é um garoto, tem 16 anos. Ah, meu filho, com 16 anos, a tentativa de não ter nenhum desejo sexual se torna algo profundamente castrante. E a gente vê a quantidade de pessoas sexualmente enfermas, adoecidas no mundo religioso, porque a ordem, durante muito tempo, em alguns lugares, é essa. A ordem dada é aquela de que você não pode pensar em sexo. Se pensar, o Espírito Santo deixa você. Você não pode nunca se masturbar, porque senão qualquer coisa pode te acontecer. Quando eu era garoto, e diziam que você ficava louco, ou então diziam que você broxaria cedo na vida se masturbasse. Outras coisas lá. Tinha muita ameaça. Tinha o bullying. Quando aparecia aquele garoto com o peitinho mais durinho, assim, com 13 anos, tinha aquele pessoal que apertava a teta. E normalmente a fama era de que o cara era masturbador. E a maioria dos meus amigos com teta grande eram grandes masturbadores, porque eram pessoas com um desejo sexual, como você disse que é o seu. Você chamou de compulsivo. Mas a adolescência é compulsiva em muitos aspectos. Então, a primeira coisa é não entrar em pânico, é não entrar em estado de angústia culposa por ser um adolescente normal, cheio de desejo sexual. Não é normal um adolescente que vai crescendo sem nenhuma vontade sexual. Ele pode ser um assexuado, mas essa não é a regra, essa é a exceção. Ele pode ser muitas coisas, mas não são a regra, são exceções, na maioria das vezes. Porque o que é majoritário é que menino sinta essa atração violenta e menina também. Menos um pouco, a menina é de natureza mais romântica, ela busca mais um amor, um relacionamento. E homens buscam mais a experiência do toque, do tangimento sexual, de até onde ele enfiou a mão, até onde ele passou a língua, e ele fica doidão, porque a maioria dos homens são assim. Pelo menos a maioria era assim. E agora, também, um homem homossexual ou de qualquer outra tonalidade nos 50 tons de cinza, não binários, na maioria das vezes sem desejo também na relação que ele identifica como sendo aquela que ele prefere. E assim em qualquer outro nível. Mas nesse estado adolescente é bem natural. E a minha recomendação sempre é calma. É não ter, em primeiro lugar, essa mente culposa, não associar isso a Deus, dizendo Deus vai bater em mim, vai me perseguir, vai me punir, vai pesar a mão sobre mim, como o pessoal gosta de dizer. Não entre nessa, não busque esse tipo de vínculo culposo e angustioso com Deus, porque isso só piora. Quanto mais culpa, mais prática. Quanto mais culpa, mais compulsão. Então, se você quer diminuir a compulsão, você tem que saber que essa culpa já foi levada.
que não há razão para você entrar em estado de culpa, porque a culpa não ajuda nada. A culpa foi só um treinamento religioso para você aprender a ser supostamente civilizado diante de Deus e não exagerar, nem diante de Deus, nem diante dos homens. E aí o único caminho é culpa, lei, culpa e punição. Lei, culpa e punição. Então, masturbação não tem lei contra a masturbação, nem contra a prostituição, no sentido da pornografia. Não tem lei. Não tem lei de Deus, não tem lei na Bíblia. Não pornografirás, não pornografizarás. Não tem essa lei. Não terás desejo sexual. Ao contrário, a lei diz, olha, não cobice a mulher do outro. E até onde a lei vai, a lei sempre vai até onde, se eu for, eu transgrido o que é do outro. Mas esse não cobiçarás não vem com ponto parágrafo, tem descrição. A mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, é tudo do próximo. Não diz, não cobiçarás mulher. Por quê, meu Deus? Quem é que passou pelo mundo e não cobiçou aquilo que gostava, sexualmente falando? Os melhores dessa escala foram os que disseram, não, deixa lá. Desvia o olhar, porque não é teu. Não inventa nenhuma viagem a respeito dela, porque é viagem louca. Você vai matar alguém de dor, vai se prejudicar. Enfim, eu conheço muito bem esse caminho. Mas eu não posso ficar nesse estado de culposidade, senão a minha compulsão explode. Eu preciso me abrandar, saber que tudo já está consumado, já está pago em Cristo. E que a culpa foi tirada, ele tira o pecado, ele tira a deficiência. Isso aconteceu já antes de haver mundo. E ele tira todo dia o pecado do mundo. Aí quando eu descanso nessa certeza, eu vou ficando aliviado da compulsão, tudo vai diminuindo. E a pornografia é o que é mais danoso, porque é altamente viciante. Quando você fecha um ciclo, pornografia, masturbação, eu vou lá e vejo pornografia. Tá, aqueles caras comendo, aquelas mulheres gostosas, aquelas bocas, aquele negócio, vai, pega, mata, esfola, meu Deus, eu queria fazer isso com a fulaninha. Aí ele tem lá 15, 16 anos, corre para o banheiro e homenageia aquela santa. Aí volta doidão, aí daqui a pouco lá está ele com tesão de novo, porque ele é uma fábrica de hormônios de tesão, ali produzindo. São cataratas do Iguaçu de testosterona. E ele, com aquela avidez aí, vê outra coisa. Ai, meu Deus, que sonho que eu tenho de pegar uma escura, ou uma loura, ou uma russa, ou uma não sei o quê. Será que chinesa é mesmo, ou japonesa ao contrário? Aquelas coisas de criança antigamente, aí aquele sonho, aquela loucura. Criou um vício. Eu vi gente que começou, amigos meus que começaram nessa assim com 12, 13 anos de idade, que depois namoraram meninas lindas e gostosas, mas me diziam que continuavam se masturbando. Transavam, mas não paravam de se masturbar. E porque a necessidade masturbatória, quando vira um vício, se torna uma compulsão muito mais forte do que o desejo do sexo em si. Então, essa é a razão. A gente não tem que vincular isso a nenhuma quebra moral, espiritual. Tem que vincular isso à saúde mental, saúde psicológica,
saúde afetiva, sabendo que o desejo é natural, sabendo que uma masturbação aqui ou ali é eventual e sabendo que a pornografia é absolutamente desnecessária, viciante e coloca você num estado baixo nível, baixa extremamente o nível da percepção, da sutileza sexual. A pornografia é grossa, é grotesca, é tosca. A pornografia é como briga de rua. A pornografia não tem cuidados. A pornografia é surubenta. A pornografia é inafetiva. A pornografia é sem amor. A pornografia é totalmente objetica. A pornografia é completamente plástica. A pornografia desnaturaliza a sexualidade e torna tudo uma grande artificialidade, uma grande performance. A pornografia é uma anulação da sutileza, da explosão, da criatividade sexual de um homem, de uma mulher ou de pessoas que se amam em qualquer significação de encontro. A pornografia rouba tudo isso, torna tudo extremamente tosco, experimental, tudo muito narrativo. A pornografia é narrativa, tem que ficar não só falando para a pessoa e querendo ouvir da pessoa o tempo todo. Às vezes a pessoa inventa só para satisfazer, como na pornografia tudo inventado mesmo. É tudo, ai, ui, ah, David! Meu Deus! Tem gente que acha que está sendo educada na pornografia. E às vezes está sendo impotentizada na pornografia. Está perdendo a criatividade, está perdendo a beleza das grandes descobertas, aprendendo o caminho do prazer da pessoa a quem a gente ama. A pornografia tira essa viagem de alegria singela, nesse descobrimento mútuo, na alegria de que um traga para o outro o que cada um gosta em si mesmo, conforme o consenso com o outro, sem precisar de pornografia, sem medo da masturbação. E quando a gente chega no momento do sexo, o natural é que a masturbação acabe. A masturbação acontece quando a gente ainda é menino. Mas quando a gente vem a ser um homem, uma mulher, em qualquer nível dessa identificação sexual, a gente desiste das coisas de menino. E a gente passa a praticar a alegria das coisas de adulto. Por exemplo, na pornografia, a masturbação continua tão presente que, note bem, na maioria dos filmes pornográficos, o homem não goza na vagina da mulher. Na maioria das vezes ele tira e a mulher abre a boca e ele se masturba para ela beber o sêmen dele. Ou quando é um golden shower, ele dá uma urinada na cara e na boca dela. E aí leva tudo para um nível absolutamente mais bizarro e diminuidor do significado do vínculo e do conhecimento em amor mútuo, cheio de gentileza, delicadeza, carinho, e também com pegada, né? Também com pegada. O cara cresce na pegada e a mulher também cresce na pegada da mulher, na entrega da mulher, e o homem aprende a fazer isso e a tocar nela onde ela quer ser tocada. Mas é isso, meu filho. Para você e para milhares de adolescentes que estejam precisando ouvir esse recorte sobre masturbação na adolescência e na vida adulta em geral.
Braulio. Tô aqui. Eu Caio, falei demais. Uhum. Você tem ainda uma perguntinha? Não, é só a repercussão da sua resposta. O Tá bom. YouTube está repercutindo aqui no chat, todo mundo falando. E aí as pessoas fizeram várias perguntas rápidas. Aí Tá eu vou bom, ler pode para fazer. você uma coletânea que eu fiz aqui, baseada na sua resposta para esse garoto, ok? Tá bom. Então eu vou ler, é tipo um brainstormzinho. Caio, então a masturbação não é pecado? Então ele deve se masturbar sem culpa? Então ele deve não ter culpa para deixar de se masturbar? Sem culpa não cairá em tentação, Caio? Um ator pornô vai ser salvo, Caio? Quanto menos culpa, menos compulsão. Em qualquer coisa, a culpa só faz muito mal. A culpa é maravilhosa quando a culpa é uma certeza de transgressão à lei da vida. Eu transgredi contra o meu próximo, contra Deus. Transgredi por qualquer dessas razões, trair, isso e aquilo. Mas, como eu disse, não há nenhuma lei contra a masturbação. Aí você cita Jesus, que era o que eu sempre citava, né? Aquele que olhar para uma mulher com o coração impuro, não é? Ou com desejo, com lascívia, no coração já adulterou com ela. Jesus estava dizendo, parem de ser hipócritas, porque todo mundo aqui sabe que existe um desejo de natureza subjetiva que pode ser evitado objetivamente, mas que não pode ser negado na presunção de que você é perfeito só porque você, histórica, objetiva e factualmente, não está pegando a mulher de ninguém ou mulher nenhuma. Não se glorie disso, porque no coração é onde tudo rola, porque do coração procede tudo. E de todos os corações procede tudo. A masturbação é pecado? Para alguns é, para outros não é. Porque tem aquele que vai se masturbar se alimentando de um tesão na tia, que cria um negócio ruim. A pessoa te ama com amor puro e você a toma como musa de desejo. Eu, pessoalmente, ficaria profundamente triste com você se eu fosse a pessoa do seu objeto de desejo e que tivesse no coração o oposto por isso. Aí é algo que vai se tornando a doença que cresce contra a gente. Pecado, gente, é doença. Aquilo que não adoece o caráter, que não adoece a mente, que não adoece as emoções, que não adoece o afeto e que não cria fossos de separação ou machucados na minha relação com o meu irmão ou com qualquer um que tenha a ver com o que seja a minha questão nessa área, se nada disso estiver envolvido, não existe culpa no processo. A culpa tem a ver com a transgressão à lei de Deus e tem a ver, sobretudo, com a nossa hipocrisia em relação a essa negação. Mas a masturbação é exatamente como eu falei. Ela pode ser pecado ou não ser pecado. Quando ela é pecado, não é porque Deus está lá virado, dizendo, ai meu Deus, que escândalo, Jesus! Já pensou Deus dizendo, Jesus, fica na minha frente, porque tem um monte de adolescente saindo na mão, ai, pelo amor de Deus, se Deus é assim, cara, eu estou pedindo a conta. O pecado só faz mal a gente. Quando não faz mal a ninguém, só faz mal a gente, é porque a gente entrou numa dimensão de prática viciante, faz mal a gente, ou então de uma aproximação de natureza tão incestuosa, tão cheia de parafilia, que aí vai corroer a gente. O pecado é tudo quanto me mata, me destrói, me diminui, me vicia, me tira a autonomia, me tira o poder, me tira a liberdade
me escraviza ao que não me faz crescer. Isso é pecado. E tudo quanto nos foi dado como lei, e que em Cristo já foi tudo cumprido, está consumado, mas tudo que nos foi dado como lei, nos foi dado visando nossa saúde, saúde pessoal, saúde familiar, saúde comunitária. Todas elas. É que eu não tenho tempo aqui para falar a respeito, mas é tudo tão óbvio que depois que eu falo, fica tão ridículo que parece que nunca foi tão óbvio assim. Portanto, lei tem a ver com aquilo que mata. Agora, se eu sei que eu não estou matando, tem gente que não pode beber 2 dedos de qualquer que seja a bebida, porque entra em estado de compulsão e tem que voltar a beber e não consegue mais parar. Por isso, se for alcoólatra, tem que parar de beber qualquer que seja a gota. Agora, tem outros que não sentem nada, que bebem hoje, só voltam a beber daqui a 15 dias, podem ficar uma semana bebendo, depois ficam um mês numa outra coisa e não sentem falta de nada. Quando bebem, não ficam embriagados, não passam do limite, não estão fazendo nada que os faça mal, então não tem nada a ver com bebida, ou com comida, ou com sexo, ou com qualquer coisa assim. Sempre tem a ver com aquilo que me corrompe. E aí o critério é subjetivo. É você e Deus no coração, e ninguém mais vai saber. Porque só você sabe o que está acontecendo na realidade, na sua mente e no seu coração. Então, a minha resposta para essas perguntas, número 1, qual foi a primeira pergunta, Braulio? A pergunta primeira é assim: então a masturbação não é pecado? É a primeira. Não é pecado, exceto se fizer acompanhar de tudo que eu já falei na minha primeira resposta e agora nessas respostas consecutivas. Segundo. Então ele deve se masturbar sem culpa? Não, ninguém deve se masturbar. Agora, se masturbar, busque que isso aconteça sem culpa. Sem culpa, eu já expliquei como é que é. Está no recorte anterior, na primeira resposta. Ou aqui mesmo, né? Eu não sei como é que o Marcelo vai dividir para vocês. Uhum. Então ele deve não ter culpa para deixar de se masturbar? Com certeza absoluta. Para deixar de se masturbar, tem que parar de ter culpa para poder lidar com a masturbação dele. E não ter que lidar com a masturbação como um escândalo de Deus contra mim. O resto está explicado antes. Tem uma quarta? Tem. Sem culpa não cairá em tentação? Com quanto menos culpa, menos tentação. Quanto mais culpa, mais tentação. Vocês não entenderam ainda a psicologia, a psicologos do Evangelho, né? A palavra psíquica, da paz psíquica do Evangelho, que nos ensina que Jesus foi tentado em todas as coisas. À nossa semelhança, Jesus teve todos os desejos de tentação. Tudo à nossa semelhança. Bom, se Jesus, para ser o sacerdote absoluto e o cordeiro absoluto, ele sentiu todas as tentações, a começar das minhas. Se eu tratar de Jesus a partir das minhas tentações, meu Deus, ele foi tentado pra caramba. Mas era a tentação de todos nós simultaneamente acossando a ele. Foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. É possível você não cair em tentação e ser livre do mal. Hoje eu ensinei um pouquinho disso aqui em relação à masturbação, mas eu queria que você lesse o meu livro 100 Barganhas com Deus, que é sobre isso, na maior parte do tempo, é ensinando você esse psicólogos,
psicologos do Evangelho, essa palavra da psicologia do Evangelho, sem barganhas com Deus. Aí você aprende por que a culpa vem, como é que ela cresce, quando ela é saudável, quando ela é maligna, como é que a gente se livra dela e como é que a gente anda em paz e sem culpa. Todo dia em Jesus, sem barganhas com Deus, está aí no portal caifá.net. Ou na editora Prólogos. É isso aí. Que está aí no portal também, onde está escrito livros. Vou pegar aqui. Eu tô lá já, ó. Tava olhando aqui. Tá aqui, ó. Sem barganhas com Deus. Aí ele aqui, ó. Isso. Beleza? Pega esse livro aí, esse livro é maravilhoso. Tem ajudado já milhares de pessoas. E eu quero que você pegue, faz bem para o coração.